Para vocês que têm sofrido várias críticas, para vocês que têm sofrido várias perseguições nas redes sociais, ou para vocês que nem eu, só tem uma opinião divergente da narrativa que está sendo usada pela imprensa, compartilhe esse vídeo. Prometo que vai ser o meu último vídeo de desabafo, de verdade. Pois a gente está vivendo uma situação que já está insuportável. Nos últimos dias eu tenho sido atacado dia e noite por grupos de pessoas chamados a neo-esquerda brasileira ou a esquerda brasileira. Pessoas que muitas vezes sorriem na sua cara e metem uma facada nas suas costas. Essas pessoas diversas vezes têm me chamado daquela ideologia da Segunda Guerra Mundial só porque eu não concordo ou discordo completamente das suas pontos de vista, que muitas vezes são pontos de vista antidemocráticos e são pontos de vista mais ditatoriais. Antes eu vou contar um pouco da minha história, porque eu quero que vocês que são meus seguidores sabem exatamente de onde que eu venho, quem sou eu e de onde que eu cheguei, tá? Eu sou filho de um mineiro com uma carioca. Meu pai nasceu em Patos de Minas, de uma família humilde, pobre. Meu avô era garimpeiro. Antes de ser garimpeiro, ele trabalhava numa fazenda, ele morava e trabalhava numa fazenda que não era nem dele. Era um cara da roça. Meu avô era um homem simples, humilde, mas com um coração enorme, aberto, gigantesco. Sempre tive muito amor e zelo por esse meu avô. Um cara que saiu de uma fazenda e veio para Brasília enfrentar a maior aventura da vida deles. Criou 10 filhos e todos os filhos deles são pessoas bem-sucedidas. Não necessariamente financeiramente, mas tem sua própria casa, tem seus filhos, e seus filhos, muitos deles tiveram seus netos, e muitos deles tiveram seus bisnetos. E minha mãe, filha de um militar, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, um homem negro simples que saiu do Espírito Santo, mudou-se para o Rio de Janeiro com a oportunidade de um emprego melhor, uma pessoa que veio de uma família que não sabia nem ler, escrever direito. Ingressou-se nas Forças Armadas e anos depois foi enviado para libertar a Itália. Hoje esse meu avô, que é o meu eterno herói, a qual eu nunca conheci, ele morreu quando minha mãe tinha 15 anos de idade. Se ele estivesse vivo hoje, muitos de vocês da esquerda iam chamar daquele nome, daquela ideologia que ele dedicou a sua juventude para libertar, para que hoje pudemos ser livres de um regime ditatorial. Eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo, mas na minha adolescência eu fui, como eu posso dizer do melhor modo, eu fui basicamente instruído para me tornar uma pessoa da esquerda, para defender o PT, para defender o esquerdopetista do Brasil, para me tornar um socialista. Tive professores que recomendavam para a gente Carta Capital. Li muita Carta Capital. Inclusive eu tenho várias revistas ainda na minha casa, na casa dos meus pais, da Carta Capital. Tive professores que recomendavam ler o Piauí. Tinha professores que recomendavam ler várias revistas para que você seja doutrinado à esquerda. Tinha professores que endeusavam Marighella como herói da famosa ditadura militar brasileira.
Só que esqueceram de falar que o mesmo Marighella, que era um herói perante os olhos deles, ele era um terrorista, a qual ele era mandante de explodir bancos, matar militares, muitos deles inocentes. Não estou falando militares das Forças Armadas, estou falando militares policiais militares, matarem famílias. O mesmo Marighella, que é o herói da esquerda, né? E durante muitos anos eu fui um socialista, ao qual eu defendi com unhas e dentes. Votei no PT com maior orgulho, fui na carreata do Lula quando o Lula foi eleito. E depois de quase 20 anos, eu mudei a minha visão completamente. Depois de ver que a esquerda ela tem mais em comum com aquela ideologia da Segunda Guerra Mundial do que qualquer outra ideologia. Vamos estudar um pouco de história. Já que é engraçado que a esquerda sempre fala, vai estudar história, vai estudar. Né? Então vamos estudar um pouco a história. Todo mundo sabe a história do Benedetto Mussolini, né? Um soldado que virou sargento na Primeira Guerra Mundial, um jornalista, locutor, uma pessoa que tinha uma dicção muito boa, a qual ele fez parte do Partido Socialista Italiano durante muitos anos, e depois ele simplesmente saiu do Partido Socialista para montar um partido socialista nacionalista. Um partido que tinha os ideais nacionalistas socialistas. E esses ideais era que o mais importante era tudo para o Estado e nada contra o Estado. Frases famosas que Mussolini falava. Só que muitos de vocês esqueceram das 3 estratégias que o Mussolini usou para tomar o poder. Não somente Mussolini, mas também aquele cara da Alemanha. Ele usou 3 estratégias fundamentais para tomar o poder na Itália e na Alemanha. Primeira estratégia que ele usou. Ele criou uma narrativa. Ele usou os veículos de imprensa para criar uma narrativa. O veículo dele, por mais que não era um dos veículos mais populoso da Itália, mas era um veículo que soava muito melhor do que o Partido Socialista Italiano normal. Pois as ideais socialista nacionalista estava ainda muito recente por causa da Primeira Guerra Mundial. O fato que ele sempre falava que lutava contra a burguesia, que mandaram os pobres para combater na Primeira Guerra Mundial, enquanto eles ficavam, os lords, nas suas castelos, nas suas mansões. O cara da Alemanha fez a mesma coisa. Participou de partido, criou um ministério do partido dele que envolvia toda a parte da imprensa. E ele, tudo que era falado ou repassado era controlado por partido. Mussolini fez a mesma coisa. Segunda tática que Mussolini fez, criou a chamada boina preta. Que era o quê? Era a sua tropa militante paramilitar, na verdade a sua tropa paramilitar, a qual a sua única função era de atacar, destruir e matar qualquer opositores. Vários políticos que não concordavam com a ideologia nacionalista socialista foram mortos nesse período, inclusive na Alemanha. Todo mundo conta da história que a Alemanha teve os 7 noites sangrentas, a noite das facas, né? Mas todo mundo esquece da galera da boina preta,
que eles eram todos vestidos de preto. E eles atacavam qualquer pessoa que não concordasse com as suas ideologias. Como aconteceu, né, em Iugoslávia. Como aconteceu na Espanha. E como aconteceu no Brasil. E a terceira coisa que foi fundamental é tirar todos os direitos de liberdade das pessoas. Ele controlava a imprensa, tinha sua paramilitância e aí tirava a liberdade. Como tirava a liberdade das pessoas? Desarmou a população. Tanto Mussolini como aquele cara da Alemanha desarmou toda a população dos países deles. Porque a população desarmada é mais fácil de ser controlada. E muitas pessoas acham engraçado, né? Todo mundo fala mal do Mussolini, daquele cara da Alemanha, mas todo mundo esquece de um pequeno detalhe. Mussolini, em 1922, quando ele tomou o poder, e ele realmente tomou o poder, que ele foi em Roma, junto com a sua tropa paramilitar, e deu um ultimato para o primeiro-ministro da Itália a sair do poder e convocar uma eleição geral, a qual foi fraudada nas eleições geral e ele foi eleito como primeiro-ministro da Itália. O que muita gente esquece é que Mussolini também fez várias coisas que a gente aqui no Brasil ainda sente o reflexo. Entre eles, ele regulamentou o sindicato como seu braço direito na área na parte trabalhística da Itália, como o cara da Alemanha fez. Pois ele precisava de ter o controle da mão de obra dos trabalhadores, usando a justificativa que eles estavam ganhando os direitos. E é engraçado, porque a Carta del Lavoro de Mussolini foi a base de criar a nossa lei do trabalho no Brasil. Né? A parte esqueci o nome do direito agora, desculpa aí, gente, mas a lei que vigora dos CNPJ, CLT, quem é CLT, toda a lei da CLT foi baseada na Carta del Lavoro de Mussolini, entre o uso dos sindicatos. Que durante muito tempo no Brasil o sindicato ela existia, mas ela não tinha o poder do sindicato, como hoje no Brasil tem. O que a esquerda fez no Brasil? Primeira coisa, ela criou a sua tropa paramilitar, chamado MST. É engraçado porque eles falam muito sobre o Bolsonaro ser miliciano, mas o único grupo de milícias que realmente existe no Brasil chama MST, oficialmente. Pois eles vêm armados, parte para cima. Hoje em dia estão parados porque muitos fazendeiros tomaram a decisão de se armar de verdade. E tá nem aí por se vão ser presos ou não. Eles questão não querem nada deles. Mas o MST durante muitos anos aterrorizou os camponeses, que nem a Boina Preta aterrorizaram os camponeses. O MST muitas vezes aterrorizou as pessoas de cidade grande. Quem lembra no processo do impeachment da Dilma, o MST ameaçou de aparecer nas ruas, ameaçou, inclusive o presidente do MST ameaçou de morte qualquer pessoa que fosse manifestar livremente. Engraçado que você não vê isso, a Polícia Federal prendendo esse povo não, né? O MST é um grupo paramilitar. A segunda coisa é controlar a imprensa. Já percebeu o quanto que a narrativa de todos os veículos de imprensa brasileira são idênticas? Se você ler Veja, Exame, UOL, Folha de São Paulo, Estadão, você lê todos esses jornais,
Todos eles falam as mesmas coisas. No vídeo de ontem eu mostrei que a imprensa está querendo deixar você trancado em casa. Por quê? Porque a imprensa ela tem uma atitude da mesma ideologia que Mussolini teve. O Mussolini, ele conseguiu depois, como primeiro-ministro, trocar todos os ministros da justiça do país dele, para que impedisse que ele fosse retirado do poder. Mas todo mundo lembra que o Mussolini, ele se aliou com o cara da Alemanha e 5 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas morreram, inocentes. Só que ninguém lembra que teve mais de 100 milhões de pessoas que morreram só na União Soviética. É engraçado porque muitas pessoas da esquerda, elas falam assim, você está falando besteira, vai estudar. Aí você pede para você citar, que livro você quer que eu estudo? Aí você vai ver os livros deles, são tudo reescritos. Por quê? Porque uma das estratégias tanto os socialistas nacionalistas fazem, como os socialistas fazem, é reescrever a história de acordo com a sua narrativa. Eu recomendo qualquer um ler tanto o livro do Marighella como ler o livro do Carlos Ustra e toma suas conclusões. Mas é engraçado porque as pessoas da esquerda, eles são instruídos a não questionar os ideais do grande líder. Eles são instruídos e eles falam que eu fui, entendeu, doutrinado, mas não, eu fui doutrinado de ser de esquerda. Só que eu consegui tirar essa lavagem cerebral da esquerda. Porque a esquerda, ela te doutrina como? Nas escolas, te doutrina fazendo você só ler os livros, revistas, jornais, que seja somente deles. Porque fica mais fácil para doutrinar você. E o mais interessante, nas redes sociais eles fazem as mesmas táticas da Boina Preta. Só que a Boina Preta fazia nas ruas. Qualquer pessoa que falava que não concordava com Mussolini, chegava sempre uma pessoa da Boina Preta e começava a debater nas ruas. Aí vê que não está conseguindo ter resultado nos debates, chama 2, 3 pessoas para se juntar na conversa. Vê que não está tendo resultado, aí vem a massa. Vê que não está tendo resultado, aí eles te apagam. É assim que a Boina Preta fazia para ganhar pessoas para votarem em Mussolini. Eles iam com uma pessoa, no corpo a corpo, vê que não dá certo, vinham 2, 3 pessoas, vê que não dá certo, vinha 30 pessoas, vê que não dá certo, mata esse cara. E uma das coisas que o Marighella sempre fala, que os traidores do movimento merecia o chamado Tribuna Comuna. O que é o Tribunal Comuna? É basicamente, você vai ser julgado de acordo com o livro, de acordo com o comunismo, com o livro de Lenin ou de, enfim, Stalin, e se você for culpado, você vai ser morto lá na hora. Os traidores merecem a morte. Quem não lembra do Celso Daniel, que estava fazendo um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e todas as testemunhas desapareceram? Porque isso é a lei deles. A mesma coisa o cara da Alemanha e Mussolini faziam na Segunda Guerra Mundial. Qualquer traidor do movimento era morto. Na Alemanha, se um soldado alemão escondesse um judeu, ele era morto. Se ele foi provado que ele ajudou um judeu a fugir, ele era morto.
Não só os soldados, eu estou falando de qualquer alemão. A pena era de morte. Qualquer pessoa que manifestasse contra o regime da Alemanha e o regime de Mussolini, eles eram mortos. E eu estou falando isso no auge do regime. Ou vocês esqueceram que na Polônia diversas pessoas tentaram lutar para recuperar seus países. Eles foram massacrados e mortos. Todo mundo conta, né, das grandes rebeliões francesas, mas todo mundo esquece dos polonês. Por quê? Porque nem a União Soviética, nem o Reino Unido ajudaram eles. Essas são estratégias que a esquerda faz. E é engraçado que eles chamam você da ideologia do Mussolini o tempo todo. Porque é assim que a Bona Preta fazia. Elas te aterrorizavam o tempo todo. Porque você não ia contra, você ia totalmente contra a ideologia do grande líder, né? Gente, queria me desculpar por esse vídeo. Eu esses dias estava sendo constantemente atacado, e não no YouTube, ao contrário, os debates que foram criados na página foram excelentes, mas eu fui sendo atacado nas minhas redes sociais, porque é assim que eles fazem com você. Eles tentam te destruir. Por quê? Porque eles seguem a narrativa do grande líder. E qualquer pessoa que for contra, eles vão te atacar, te debochar, te humilhar. E diversas vezes eu dava a resposta assim: deixa que essas pessoas estão se mostrando quanto que são idiotas, estúpidos. Então vocês que estão assistindo esses meus vídeos, eu sei que tem um grupo bacana que está assistindo todo dia de manhã, 8 horas da manhã, todo dia, tendo até esse povo assistindo meus vídeos. Eu peço para vocês um favor. Eu sei que alguns de vocês já estão fazendo isso, mas ajuda a divulgar. Vocês têm seus grupos de WhatsApp, vocês têm seus grupos de Facebook, vocês têm aqueles seus amiguinhos que gostam de debochar de vocês o tempo todo, né? Manda eles assistir esse vídeo. E a partir de segunda-feira eu pretendo retornar com os vídeos de matérias. E eu espero que esse desabafo meu mostre o quanto que está sendo difícil para fazer esses vídeos para vocês. Quero agradecer por tudo que vocês estão fazendo por mim nesse canal, pela minha vida. E até amanhã, gente.